nosso assunto de hoje são os 5 passos no processo de venda de áudio e vídeo. O que eu chamo, né, o processo de venda do áudio e vídeo? É desde a hora que a gente capta o cliente até o fechamento. Então é isso que a gente vai discutir aqui hoje, são os passos no processo de venda de áudio, vídeo e automação. E o primeiro passo, o passo 1, é o passo da captação. Captação, vamos lá. Qual que é o objetivo da captação no processo de venda de áudio e vídeo? É criar o maior número de oportunidades para o teu negócio. Claro, esse é o objetivo da captação. É simples assim, é criar o maior número de oportunidades. A captação, ela pode ser... Espera aí, vamos lá, deixa eu mudar aqui minha fonte. A captação, ela pode ser ativa e pode ser passiva. Primeiro passo, captação. A captação, ela pode ser ativa e pode ser passiva. O que é uma captação ativa? É aquela que você coloca energia para que ela aconteça. Antes, deixa eu colocar aqui, ó, criar o maior número de oportunidades. Esse é o objetivo da captação. Se ela for ativa, ela vai demandar energia de quem o faça, que no caso somos nós. Demandando energia de quem o faça, a gente vai para situações, né, de captações ativas. O que é uma captação ativa? Atualmente, a gente pode dizer que uma captação ativa é anúncio no Google, porém despende de grana. A gente pode fazer Instagram, depende da sua energia de tempo e a limitação ali do teu alcance. A gente tem uma captação ativa muito forte, muito tradicional, que é a ligação de telefone. A gente tem até uma nomenclatura aí a bibliografia chama de cold call. Basicamente aquela ligação que a gente faz de ligar: oi, tudo bem? Aqui é o Francisco da Audio Prime, vocês estão precisando de alguma ajuda com a parte de áudio, vídeo, som ambiente, automação? Oi, aqui é o Francisco da Audio Prime, eu gostaria de ir até o escritório de você apresentar a minha empresa. Isso é uma forma de captação ativa. E a gente tem também e-mail marketing, hoje em dia caindo bastante assim em desuso, mas se você já está com a tua empresa um pouco mais formada, ou já tem talvez um banco de dados de obras aí que passaram com construtora e tudo mais ao longo do tempo, um e-mail marketing de vez em quando, para ser o famoso quem é visto é lembrado, acaba sendo importante, né? Quem é visto é lembrado, pode ser importante, é uma forma de uma captação ativa. E outra forma de captação ativa que eu gosto bastante é a visita em obra para deixar o cartão. Isso aí são aquelas oportunidades de quando você entra num condomínio, por exemplo, fechado. Cara, entrou no condomínio fechado para fazer um orçamento, terminou de fazer o orçamento ou chega mais cedo, enfim, sai dali, caixinha de correio de todo mundo. Se for num prédio, pega aquele teu folder que você fez, ou o cartão de visita mesmo, sobe até o último andar, vai descendo do último andar até o primeiro, colocando ali folder ou cartão de visita, o que for, embaixo da porta do prédio. É quase que nem visitar uma obra e deixar o cartão de visita. É assim que funciona captação ativa empregando energia. Captação passiva, segundo tipo de forma de adquirir cliente. O que eu mais gosto e que mais funciona é o de indicação. É o método mais poderoso, é o método da indicação. Eu já fiz alguns cursos de venda e era engraçado, assim, como nesses cursos de venda falava-se, os 10 passos da venda, os 50 passos da venda, e sempre tinha o método da indicação. A indicação, ela acaba por sobrescrever todos os outros passos da venda, simplesmente porque quem o indicou
tá validando a tua qualidade. Então é um método muito poderoso. Geralmente a indicação ela acaba acontecendo com um médio prazo, com um médio longo prazo, mas ela é uma forma de captação passiva muito poderosa. E principalmente dependendo do momento que você esteja, eu vou seguir falando aqui, né, sobre a gente está recém no primeiro passo no processo de venda, mas dependendo da fase que você estiver, às vezes faz sentido sim executar uma primeira obra, uma obra modelo, uma obra para ter o portfólio, uma obra para poder criar o seu portfólio de apresentação para quando for visitar, para quando for fazer uma prospecção ativa, poder já levar, né, alguma informação do que você já fez. Na prospecção, na captação de cliente passiva, a indicação é um dos métodos que funcionam muito para o nosso tipo de serviço, que acaba sendo um serviço de confiança, um serviço delicado. Se a gente for falar em automação principalmente, a gente está mexendo aí na elétrica da casa das pessoas, então é algo que às vezes vale quase que uma live só falando sobre o assunto de indicação, tá? Porque preservar a indicação é algo muito poderoso. Eu digo isso tudo que eu falo aqui é o que eu vivo na prática, é o que eu passo pelos 15 anos aqui de empresa que a gente tem, de áudio, vídeo, automação, empresa de instalação. E tu vê, eu tenho clientes como as próprias lojas Avan, a gente viaja o Brasil todo, desde 2007 eu os atendo. Eu tenho redes supermercadistas que a gente entrou lá no 3º, 4º supermercado, o cliente agora já está no 37º supermercado e a gente vem fazendo todas as obras. Arquitetos muito potentes aqui da nossa cidade que demandam às vezes uma obra por mês, às vezes são obras maiores, às vezes obras menores, mas a gente já nutre um sentimento ali de reciprocidade entre o arquiteto, ele mesmo nos indica para o cliente, e se ele está nos indicando para o cliente, é justamente porque ele está botando fé no nosso trabalho. Então a indicação é uma forma de captação passiva, onde você simplesmente recebe um WhatsApp e recebe uma ligação. Vamos lá, Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é uma forma de indicação passiva, é uma forma de captação passiva simples, mas que é bem básica, principalmente se você está começando. Cara, com uma conta no Google, cadastra lá o teu negócio, coloca o raio de atuação, quantos quilômetros em volta do endereço da tua empresa você atua, coloca as palavras-chave, que pode ter certeza que uma hora você vai receber uma ligação de alguém que simplesmente entrou ali no Google, digitou serviço de áudio e vídeo, instalação de caixa de som ou qualquer coisa que seja, né, inerente ao teu negócio, e ele pode chegar a ti. E é claro que se você colocar um pouco de energia, colocar um pouco de dinheiro, ele também vira um anúncio no Google de forma a aparecer para mais pessoas. Outra forma de indicação, de captação passiva é o showroom emprestado. O que é um showroom emprestado? Cara, montar o sistema de áudio e vídeo, principalmente, às vezes automação, um painel de automação simples, numa loja de imóveis, de forma a que os clientes que passam por essa outra loja irão ver o que você está propondo, né? Irão ver, podem ser afetados por aquilo que está passivamente funcionando em um parceiro de negócios teus. Então, esse parceiro de negócios, você pode enxergar ele até às vezes como um vendedor. Se ele te indica venda, pode ser até voltado a um eventual comissionamento. Ele é quase como um vendedor dentro da tua loja. Então, o terceiro método de captação passiva seria um showroom emprestado, né, digamos assim, que você pode colocar simplesmente teus equipamentos lá, as pessoas passam e de repente você recebe uma ligação e dá sequência. Quando você entra em contato com o cliente na abordagem ativa, vamos ver como é que a gente vai organizar isso aqui. Você domina o processo. Então vamos lá. Se a gente está aqui na abordagem ativa, você domina o processo.
Então, nessa forma que você domina o processo na abordagem ativa, você está levando o seu portfólio, você está levando o que você domina para apresentar ao cliente. Esse é o ponto, na captação ativa. Você sabe o que fala, você domina o processo. Vou escrever ali em cima, né? Você domina o processo, você sabe o que fala. Só que na abordagem passiva, e depois de um tempo é o que mais acontece, é onde estão os melhores clientes também, não é bem assim. E para abordagem passiva funcionar de uma forma satisfatória, você tem que ter muito claro, clareza em qual seu cliente ideal na abordagem passiva. Vamos lá, o que é a clareza no seu cliente ideal? É aquela definição que o marketing até chama de avatar, que é saber quem que é o teu cliente chave, quem que é o teu cliente. Eu vou dar aqui exemplo do meu cliente ideal, tá? Nos dois ramos, corporativo e no residencial. Mas vamos lá, quem é que é o teu cliente ideal? Quem é o teu ICP também, que é a bibliografia usa muito isso, né? Que é o Ideal Customer Profile, que é o perfil ideal de cliente. Eu vou dar aqui o meu exemplo, tá? O meu ICP, o meu cliente principal em obras corporativas, ele é um cliente de construtora. Geralmente ele é já o cliente final. São obras de shopping, supermercado, lojas de departamento. É o engenheiro da obra que entra em contato comigo. Eu sou contratado direto pela obra e eu não sou terceirizado. O escopo de trabalho ideal para mim é a passagem de cabo em diante. Eu não gosto muito de fazer infraestrutura. Eu não tenho muita equipe que faça infraestrutura. É algo que geralmente eu tento fugir. Então o ideal, o escopo de trabalho é da passagem de cabo em diante. E a região, no caso de clientes corporativos, eu atendo a toda Santa Catarina, com exceção do Oeste. Eu já tenho isso aqui bem claro aqui do meu lado, que então, no caso da Audio Prime, o meu cliente ideal para construtoras, ele é o cliente final. O que é importante eu saber que é o cliente final? Cara, quando me liga uma empresa de engenharia, uma empresa de gerenciamento de obra que quer me subcontratar, quando liga talvez uma empresa de elétrica que quer me colocar a minha solução dentro do escopo, historicamente eu já sei que isso para mim não serve. Pelo meu tamanho, pela minha estrutura, eu não tenho preço para eu ser subcontratado. Mas eu já fui muito subcontratado. Então, dependendo aí do teu lado, eu estou falando aqui para dar um exemplo, é do meu ICP, do meu cliente ideal, principalmente quando eu não estou dominando o processo de venda. E logo a gente vai chegar lá o porquê desse motivo, dessa clareza, tá? O cliente ideal, no meu caso, né? Cliente ideal para construtoras, no caso da Audio Prime, ele é o cliente final, geralmente o engenheiro da obra que entra em contato, ou comprador até. A minha contratação é direta, tá? Eu tô botando isso aqui como um exemplo aqui para nós. Eu não gosto de ser terceirizado, lembrando que eu já fiz muito isso, tá? Hoje o meu tamanho não comporta. Cara, se tiver também muito enrolado, pode me dar esse feedback também, tá? Mas vamos lá. A região é uma região de toda Santa Catarina, com exceção do Oeste. Por que é com exceção do Oeste? Porque, cara, eu não gosto da estrada para lá, simples assim, tudo é longe. Não é um ciclo de viagem que eu faço normalmente. Então eu não gosto muito do Oeste. Talvez não é que eu não pegue no Oeste. Esses dias aí a gente andou fazendo alguns projetos até bem grandes, que estão até em análise aí, mas lá pro pessoal da Sadia, Perdigão, sei lá como é que é o nome lá agora, novo lá, mas era naquela região de lá. Aí vale o tiro, mas enfim. E o escopo ideal é de passagem de cabo em diante. Esse é o meu ICP para cliente corporativo. E vamos lá, qual que é o meu cliente ideal para residencial, no caso da Audio Prime? O meu cliente ideal para cliente residencial, no caso da Audio Prime, é o arquiteto
ou cliente final, ou cliente final. Ele é, se for arquiteto, eu conheço, geralmente está na minha cidade, eu tenho que conhecer, né? Deveria, pelo menos, se for um arquiteto bom. O apartamento é apartamento, casa nova ou reforma grande? Se for apartamento, eu sempre pergunto qual bairro. Se for casa, eu procuro investigar a metragem quadrada do ambiente, dependendo da demanda que chega para o meu telefone. E hoje, atualmente, eu não faço mais só home theater. Eu faço projetos hoje mais complexos. Então, um exemplo, se hoje um cliente chega para mim e pergunta, liga para mim e fala, Chico, eu tenho um home theater aqui para instalar, você vende os equipamentos e instala? Eu falo assim, olha, eu posso vender os equipamentos, mas eu não faço mais esse tipo de instalação. Aí eu acabo indicando algum parceiro nosso aqui da região, algum dos técnicos certificados da Audio Prime, que a gente tem aqui em Blumenau, antigos funcionários, eu dou um jeito. E se for manutenção, eu só atendo cliente pontual por indicação. Ou seja, se bate aqui uma ligação no meu telefone para manutenção, eu só atendo se for por indicação. Cara, eu tô aqui com meu home theater que não funciona, mas o fulano de tal que te indicou, você resolve aqui para mim? Cara, se for um cliente importante dentro do nosso portfólio, principalmente, eu indico. Mas por que eu tô falando isso, tô dando aqui o exemplo, né? Só para dar aqui uma breve recapitulada, né? Dentro dos 5 passos do processo de venda de áudio, vídeo e automação, o primeiro passo é a captação. A captação eu divido ela em ativa, a que eu gasto energia, a passiva, a que vem até mim. Muito importante dentro do processo de captação você ter desenhado qual o teu perfil de cliente ideal. Eu acabei de falar aqui o meu perfil de cliente ideal no caso da Audio Prime. E a importância disso tudo é que, vamos colocar aqui até em negrito, é que o não é mais importante que o sim. O não é mais importante do que o sim. Porque o não é o que te direciona para o teu objetivo. Olha só, momentos de lucidez, a gente pensa na nossa empresa e determina para onde a gente quer chegar. E aí, você escreve isso, você formaliza um compromisso da onde você quer chegar com a sua empresa contigo mesmo. E aí é muito fácil, no meio da loucurada, no meio de todas as coisas que acontecem no dia a dia de uma empresa de áudio, vídeo e automação, você ser talvez de alguma forma, você desviar, ou querer ter a tentação de desviar do caminho. E é importante você voltar àqueles momentos de lucidez que você teve em algum momento e perceber se o passo que você está dando, ele está direcionado com o teu planejamento. Então ter muito claro o teu cliente ideal, ele é o que vai fazer você chegar no teu objetivo e ano após ano, semestre após semestre, você ir melhorando o nível de trabalho da tua empresa, porque você vai estar sempre revisitando esse conteúdo, né? Você vai estar sempre revisitando esse teu cliente ideal, vai estar sempre revisitando as tuas metas. E na hora que aparece um cliente que ele não está dentro do teu objetivo, você tem a chance de dizer não. E o não é o que vai te direcionar para o teu objetivo. Teve uma época que eu ouvi uma frase que era mais ou menos assim, que focar é abdicar e abdicar é perder. E é mais ou menos isso, cara. Tu tá abdicando de um tipo de cliente, tu tá perdendo aquele cliente, a verdade é essa, mas é em virtude de um objetivo maior. Então é o não que te direciona pro teu objetivo, e não é só dizendo sim que você vai estar alinhado aí com o teu planejamento. Então essa é a dica aí, que talvez o conceito principal com relação ao primeiro passo da nossa venda, que é a captação de cliente. E vamos lá, né? O que seria uma ressalva para se fazer aqui? E eu tenho que dizer, eu sou obrigado a dizer isso. Cara,
Qual a musculatura que você tem? Que fase que você tá para poder escolher o cliente? Qual a sua musculatura? Por que eu digo qual a sua musculatura? Cara, houve sim uma época que eu fazia de tudo. Eu fazia CFTV, eu fazia rede, eu fazia cerca eletrônica, eu fazia alarme, eu fazia som ambiente, eu fazia automação, eu fazia home theater, até elétrica eu fiz. Só que foi provisório. Esse período foi provisório. Eu fiz esse tipo de trabalho, primeiro porque eu não tinha clareza do caminho que eu queria ter, e segundo, porque eu precisava. Então ali naquela época eu estava ganhando musculatura para entender também qual caminho, qual objetivo que eu estava traçando. Então talvez não se recrimine tanto se você está fazendo um pouco de tudo. Fazer um pouco de tudo é importante que você tenha clareza que fazer um pouco de tudo pode ser necessário, mas é durante um curto período de tempo. Deve ser durante um curto período de tempo. Existe aquela máxima do pato, né? O pato faz mal um pouquinho de tudo. Então, se você não focar no teu objetivo, se você não estiver dando pequenos passos em busca do teu objetivo, você vai se transformar numa empresa que faz tudo, não vai ser reconhecido por uma determinada especialidade e vai ser mais difícil ainda você ser lembrado quando alguém tiver a tua necessidade. Então, mesmo que você esteja numa fase de ganhar musculatura, que precisa fazer de tudo um pouco, tem uma determinada hora, conforme você vai ganhando aí um pouquinho de degrau, passando um pouquinho de fase, você precisa sim ir dizendo mais não do que sim, para ir te direcionando para perto do teu objetivo. Beleza? Acho que isso aqui foi importante aqui fazer essa ressalva, porque dependendo da fase que você está, eu entendo que é perfeitamente normal ter que fazer um pouquinho de tudo. E vamos lá, a segunda fase, e agora tentar aqui dando... Bom, eu também não vou me preocupar muito com o tempo que a gente levar, pelo simples motivo de que o importante eu acho que é passar realmente o recado, mas talvez essa parte inicial ela pode ter sido aqui sim um pouquinho mais demorada, né? E a segunda fase da obra, que é a segunda parte da obra, a segunda fase do processo de venda de áudio, vídeo e automação, o nosso passo 2, é o briefing. Basicamente, o que é um briefing? O que é um briefing? Pode ser que você já saiba o que é o briefing, mas eu vou te dizer agora o que é um briefing de verdade. Um briefing de verdade é ouvir mais e falar menos. Isso é um briefing de verdade. É ouvir as necessidades do cliente, é fazer as perguntas certas pro cliente, e o objetivo principal dessa etapa é descobrir a necessidade central, vamos chamar assim, a necessidade visceral, o real motivo oculto da compra. Esse que é o objetivo dessa primeira etapa do briefing, é descobrir a necessidade que o cliente tem, justamente porque é com ela que você vai discorrer depois por toda essa proposta. Nesse segundo passo, que é o briefing, eu gosto de cumprir 4 requisitos, tá? 4 requisitos, sendo o objetivo final descobrir a necessidade. Esses 4 requisitos eu tirei de uma qualificação de vendas que é conhecida como BUNT. Bom, é em inglês, mas a grosso modo, né, traduzindo é budget, né, que é o orçamento, autoridade, e já vou explicar o que é autoridade, necessidade, que é o nosso ponto central aqui, e o tempo. Eu tô lá fazendo meu briefing com o cliente, eu tô descobrindo a necessidade, eu tô fazendo as perguntas certas do que ele quer executar na obra. Eu quero perguntar para ele como que o senhor imagina esse ambiente aqui da sala, como que o senhor imagina que vai ficar aqui essa obra depois de pronta. Eu vou usar esses argumentos, literalmente esses argumentos que o cliente está me dando,
para bolar a minha proposta de venda, para fazer a minha proposta de venda. Só que durante essa minha conversa, eu tenho que estar alinhado com o cliente se ele tem o orçamento para fazer o que ele está me propondo. Então, com muito cuidado, tem uma determinada hora aí na conversa que eu tenho que perguntar para ele: mas o senhor tem uma noção de marca de equipamento? O senhor já andou olhando alguma outra coisa por aí? O senhor tem alguma referência? O senhor tem uma estimativa de custo que eu possa usar para esse projeto? Alguma hora tem que entrar essa pergunta. Por que a autoridade ela acaba sendo importante, né? A autoridade acaba sendo importante porque, vamos lá, pode ser, cara, que o cliente que tá te atendendo, o homem, queira tudo, mas quem manda na grana é a mulher. Pode ser vice-versa também. Pode ser que o arquiteto está te pedindo uma solução, uau, ele quer tudo, porque o cliente falou que ele é super entusiasta de tecnologia, ele quer de tudo, mas na verdade o cliente depois é que vai decidir o que ele realmente quer. Então é importante também, com algum cuidado e um feeling, perceber se é você que está ali tratando com o cliente, que ele também é a autoridade da decisão, porque senão também todo o teu projeto ele vai ali por água abaixo, porque você vai perder essa conexão com o cliente, porque quem está te pedindo alguma coisa não é quem vai decidir. A necessidade, como eu já falei aqui, que é o real motivo oculto da compra. Se você mata a necessidade do cliente, se você descobre a necessidade do cliente, cara, a necessidade do cliente pode ser ele simplesmente ter um momento relax no final do dia. A necessidade do cliente pode ser o relax no final do dia. A necessidade do cliente pode ser se mostrar para os amigos. A necessidade do cliente pode ser juntar a família no sofá. Cara, não é tão fácil assim descobrir a necessidade do cliente, mas aqui é que está o ouro do briefing, é aqui que vai direcionar tua construção aí da sua proposta para o seu cliente. E o tempo, né? O tempo nada mais é do que, às vezes, o prazo de execução, entrada na obra, o tempo de entrada na obra, para quando precisa de tudo instalado. Por que é importante essa parte do tempo? A gente passou por um período aí que não teve receiver no mercado, ainda não tem. Dependendo da linha de caixa de som que você for pedir hoje, o fornecedor às vezes tá te pedindo 30, 60 dias para fornecimento. E se você tiver que entrar na obra amanhã e não tiver equipe suficiente para ir lá correndo passar o cabo, você não pode já começar a obra com o pé esquerdo. Então o tempo também, dentro do briefing, é importante entender. Cara, o terceiro passo do nosso processo de venda de áudio, vídeo e automação. Terceiro passo, a reunião / apresentação de orçamento. E vamos aqui até dar uma separada, né? A gente tem aqui, ó, o momento A, que é o pré-orçamento, e eu deixo isso bem claro para o meu cliente. E a gente tem o momento B, que é a apresentação em si do orçamento. Qual a chance de um orçamento de 100 mil reais virar na primeira apresentação? É uma chance muito remota. Simplesmente porque, por mais que o cliente esteja preparado para o que ele vai receber, normalmente um orçamento de áudio, vídeo e automação mais complexo, ele é personalizado, ele é no detalhe. O cliente ele gosta de ver a intencionalidade da solução, tá? Então aqui vamos botar assim, só para orçamentos mais caros, dificilmente fecham de primeira. O cliente gosta de ver a intencionalidade da solução. Ele quer ver, ele vai desprender uma boa grana em cima de um projeto mais robusto. Então ele gosta de ver essa intencionalidade e eu deixo isso muito claro que é um pré-orçamento justamente porque aqui é a hora que eu proponho tudo e se precisar a gente vai cortando alguma coisa, vai adequando e ali você inicia
é inclusive um relacionamento com o cliente. Normalmente, você já vai estar falando com a autoridade do orçamento. Lembra que a gente falou aqui um pouquinho antes? Você já vai estar falando com a autoridade do orçamento e ali já é o momento de você ir criando uma conexão com ele. Se ele gostar de você, se ele gostar da intencionalidade que você está dando para a solução dele, pode ter certeza que uma pequena grande barreira você já está quebrando. O segundo passo, ou claro, para orçamentos menores, você já vai fazer a apresentação em si do orçamento. Então, da mesma forma que um orçamento de mais de 100 mil reais, dificilmente ele vai virar na primeira apresentação de orçamento, um orçamento mais simples de uma solução básica de áudio e vídeo, seja um home theater normal, seja uma soundbar, seja uma instalação mais básica, você não vai fazer um pré-orçamento, você já tem que ir preparado para fechar negócio, né? Então, numa solução aí de home cinema pontual, uma solução de soundbar, numa solução com potencial de fechamento na visita, eu gosto de levar e recomendo de levar 3 propostas. 3 propostas, 3 opções, porque olha só, isso inclusive levar 3 propostas tem um motivo. A gente tem uma tendência a fechar a proposta do meio. O ser humano tem uma tendência. Ele não quer ficar com o básico do básico. Muitas vezes ele não consegue alcançar a proposta mais top por muitos motivos. Talvez porque você não acertou até na veia da necessidade dele. E o cérebro dele constrói essa resposta de que, quem sabe, a opção do meio seja a opção ideal. Inclusive, a maioria dos meus orçamentos eu fecho a opção intermediária. Normalmente eu direciono o processo de venda para a opção intermediária, justamente porque o cliente se auto-justifica, sabendo que ele não está comprando a top porque ele não quer gastar dinheiro em excesso, ele quer o custo-benefício, que normalmente é encarado como a opção intermediária, e ele também não quer o básico do básico porque porque ele merece ter algo melhor do que só o básico. Então isso mexe irracionalmente no emocional do cliente. E aí a gente já entra na nossa 4ª fase, que é o processo de negociação. E o quarto passo do processo de negociação, ele tem aqui um motivo, que é como que funciona o nosso cérebro para tomada de decisão. Como que funciona o cérebro para tomada de decisão? O lado esquerdo é o nosso lado racional. O lado direito é o nosso lado emocional. Toda vez que o nosso lado emocional ele sobrescreve o nosso lado racional, nós tomamos uma atitude, tomamos uma decisão independente da racionalidade da decisão. E é muito fácil eu provar isso para vocês, que é só a gente lembrar como que carro é vendido. Como que carro é vendido? Test drive do carro. Cara, o cara bota a família toda dentro do carro, se for um carro, sei lá, de família. O consultor lá de vendas, ele faz questão de colocar toda a família dentro do carro para poder dar um test drive. A criança já tá gritando lá no banco de trás, a mulher tá ali, nossa, feliz porque o filho já ficou feliz, o marido tá ali dirigindo e tá se sentindo bem porque um carro novo já vai ser melhor do que o carro velho que ele tinha antes. E aí chega depois, no final do test drive, ele vê toda a família dele feliz e muitas vezes já começa a não importar mais quanto que o carro custa. Ele simplesmente quer levar aquela emoção para sempre. Ele quer levar aquela emoção com ele no produto. E aí começa
a ser só ali um simples fato de negociação e o dinheiro caber no bolso, aquela coisa arada toda. O showroom, o que influencia um showroom nesse momento, né? Se você tem a oportunidade de ter um showroom. Showroom é a mesma coisa, você tá elevando a emoção do cliente para ele simplesmente se jogar lá no sofá e pensar, caraca, é esse o home theater que eu quero. Por isso que na etapa de apresentação do orçamento é muito importante você teletransportar, você transportar o cliente para onde ele vai estar depois de ter adquirido o produto contigo. É aí que você vai abrir mão do tecniquez, de falar com ele de uma forma técnica e vai falar das vantagens, dos benefícios do produto. E aí eu entro nesse quarto passo falando aqui da negociação como uma etapa importante, justamente porque é nessa hora que o cliente ele sempre vai querer postergar a negociação. Ele já aprendeu por outras negociações que ele já fez que de cabeça fria é mais fácil decidir. E se você está fazendo o dever de casa o dever de casa certo, ele vai estar com o emocional dele tão alto a ponto de sobrescrever o racional que ele tem uma grande tendência de fechar contigo naquele exato momento. E aí que você não pode deixar ele ir para casa esfriar a cabeça. Você tem que fazer uma pergunta para ele bem importante que é, olha, já avaliamos aqui o projeto, você já viu tudo, pelo que eu percebi, o projeto te atende, o que falta para a gente fechar agora? Simples assim, nessa forma você está dominando o processo de venda. E aí nessa hora que você pergunta o que falta para a gente fechar agora, você já sabe geralmente o que vai vir, o que virá, você já sabe geralmente o que virá de objeção. E aí na etapa, no passo da negociação, você vai ser um exterminador de objeção. Simples assim, cara, quando pergunta para um cliente, e aí cliente, gostou aqui da proposta, vai fazer assim, vai fazer assado, o que falta para a gente fechar esse projeto e eu dar sequência aqui na tua obra? E a primeira coisa que ele vai responder, porque é uma questão de ser intuitiva essa resposta, ele vai dizer que tá caro. Só que como você está preparado no processo de venda e você sabe como funcionam os passos da negociação, nesse momento você vai ligar o modo exterminador de objeção e você já tem uma resposta pronta aqui. Tá caro? Mas tá caro comparado ao quê? Qual que é o outro referencial de preço que o senhor tem? Dessa forma eu posso repensar aqui a minha proposta, ou posso te dizer o motivo de o porquê que o senhor está achando caro. Pode ser que ele te pergunte assim, pode ser que ele te diga assim, olha, essa tua mão de obra aqui é da NASA, ela tá muito cara, eu tenho lá quem faz pela metade. E como você está preparado e você é um exterminador de objeção, você já tem lá uma resposta pronta na tua cabeça que é estranho, porque a gente cobra sempre um preço de mercado, senão eu não estava aqui com a minha empresa viva, né? O senhor entende que a gente tem os custos, a nossa equipe ela é extremamente qualificada e o meu preço é de mercado, por isso a minha empresa já está no mercado há tanto tempo, ou ela está no mercado nesse último ano, ou eu cheguei a ti prestando essa tabela aqui de preços. Além disso, o senhor sabe que eu sou especialista no assunto e quem sabe esse orçamento que o senhor tem aí pode ser de algum oportunista dessa instalação. Será que quem está prestando serviço, será que quem está fazendo orçamento para ti é também realmente especializado em instalação de áudio, vídeo e automação? Mas pode ser também que o cliente, eu estou aqui dando vários exemplos porque eu sei que é isso que acontece e você tem que estar preparado nessa hora para exterminar as objeções. Você já está quase, o pedido já está quase fechado. O cliente ele está te testando, ele está te dando a oportunidade
de você sair dali com o projeto fechado e inclusive economizar tempo nesse teu processo de venda. E pode ser que ele vai te falar assim, olha, os equipamentos estão caros, estão muito caros, na internet tem muito mais barato, a tua mão de obra ela tá ok. E aí você vai dizer para ele, olha, para eu poder viabilizar aqui esse valor de mão de obra, é claro que eu conto com uma pequena lucratividade nos equipamentos. Cara, o cara que está do outro lado, ele não é burro. O nosso cliente, ele é um cliente de alto nível. Ele sabe que você tem uma margem ali. E a composição do projeto como um todo, né, a lucratividade você também está contando. Então não tem problema. É uma conversa, é uma negociação onde ele tem que entender o teu lado, você tem que entender o lado dele. E aí você fala, olha, mas todavia eu posso abrir mão aqui do receiver, porque eu sei que realmente o receiver o senhor pode comprar na internet, pode comprar de outros meios que às vezes não emitem nota fiscal, mas para isso eu vou te cobrar 10% a mais do valor do equipamento aqui na mão de obra. Então eu não vou te vender esse receiver por R$6.000, mas eu vou te cobrar R$600 a mais aqui na minha mão de obra e o receiver o senhor pode trazer da sua próxima viagem para Disney. Sei lá, sei que a gente tá no período que tá, mas isso acontece muito, né? Uma outra saída talvez seria dizer para ele, então tá bom, a mão de obra tá fechada, né? Porque ele falou que o preço do produto tá caro, então se eu der mais 5% de desconto aqui só nos equipamentos, tá tudo bem? E aí você vai vendo que ele vai, claro, responder, mas é assim que você se prepara para essa etapa de negociação final. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Entende que é dessa forma que a banda toca? Vocês têm que estarem dominando o processo de vendas e a grande oportunidade de estar com o cliente ali, frente a frente, não deixar o emocional dele baixar, a energia da negociação, aquela troca que vocês estão tendo ali naquele momento é muito importante para fazer o fechamento, que é o nosso quinto passo da negociação, é o nosso quinto passo do processo de venda, que é o fechamento. Por que o fechamento ele é um passo importante? O fechamento ele é um passo importante porque eu vejo que tem duas coisas que podem acontecer, né? O fechamento ele pode acontecer na hora e o fechamento ele pode acontecer por telefone. E qual que é a minha recomendação? Cara, fechou na hora, ótimo, só alegria, aperta a mão do cliente, pede para ele rubricar a proposta, né? Que é bem normal isso. Terminou. A maioria dos nossos clientes, e não sei, pelo menos aqui na minha região, se é que dá para dizer assim, são pessoas que até dá para dizer que é confiável no fio do bigode, e tá tudo certo. Eu gosto muito desse ato de apertar a mão e fechar negócio. A gente sabe que agora tem algumas limitações de cliente fechando negócio por videochamada. Particularmente acho que se perde muita energia da negociação porque não há essa troca tão intensa do que estar ao vivo. Se o cliente me abre a oportunidade para estar ao vivo com ele, seguindo todos os protocolos e vai de cliente para cliente, eu prefiro sempre estar ao vivo e dar essa preferência. Aperto de mão, talvez não agora, mas um soquinho. Cara, mas fechou, pede para ele rubricar a proposta e diz para ele que você vai enviar um e-mail com todo o resumo, com a proposta atualizada e junto com a forma de pagamento, que eu já indico você ter determinado a proposta de pagamento com ele ao vivo. Não deixa nada nas entrelinhas, já tenta inclusive colocar, se precisa de um valor de entrada, já determina o valor de entrada, se precisa alinhar os outros pagamentos, já alinha os outros pagamentos. E às vezes já vai estar escrevendo ali mesmo, a caneta, riscou, já colocou o valor final, definiu o formato de pagamento e boa. Cara,
manda um e-mail para ele com todos esses resumos. Se ele te mandou já os dados dele de faturamento por WhatsApp, copia no e-mail esses dados de faturamento do WhatsApp também, que é importante. Se não, claro, solicita para ele os dados ali por e-mail e tá tudo certo. Solicita para ele os dados por e-mail, ele vai acabar respondendo com os dados dele, já vai ser meio que um aceite, né? E da mesma forma, se o fechamento acontecer por telefone, cara, ele telefonou, fechou, você já envia para ele um e-mail com todo o resumo do que foi fechado, manda a proposta atualizada e cobra o retorno desse ok por e-mail, porque o retorno desse ok por e-mail acaba sendo o fechamento. Olha só, se ele fechou na hora, você tem a rúbrica ou assinatura. E se ele fechou por telefone, você tem o aceite da proposta. Fechou? Simples assim. O importante em qualquer um dos casos, e talvez aqui acho que o aprendizado também final dessa etapa do fechamento, a delimitação do seu limite de valor, tanto em mão de obra quanto em valor de produto. A data de pagamento bem definida. Isso é importante. E abro aqui um parênteses que, inclusive, como eu tenho uma rede de contatos muito grande, construída com o passar de todos esses anos, é algo que eu mesmo falho, tá? Na data de pagamento bem definida. Porque às vezes eu vendo para amigo, então o pessoal até lá da empresa pega bastante no meu pé. Hoje se é que dá para dizer assim, eu tenho um fluxo de caixa um pouco mais elástico. Mas nem sempre foi assim. E você não ter as datas de pagamento já acordadas e principalmente você vincular entrega de produto com prazo de obra, cara, é um inferno. Teu fluxo de caixa vai pro saco. Você vai arrumar problema grande. Porque a obra do cara pode parar simplesmente porque o fluxo de caixa dele diminuiu. E você não tem nada a ver com o fluxo de caixa dele. Você simplesmente está com o teu produto no estoque, o boleto vai vencer e você não pode pegar dinheiro bom para colocar naquele produto que o cliente é quem tem que pagar. Então entende que essa pré-determinação no fechamento de deixar bem claro ali naquele ato de fechamento do negócio formalizado que está assim, está assado, eu não recomendo você ter etapas condicionadas, até eu vou escrever aqui, eu não recomendo etapas condicionadas à entrega da obra. Claro que existe um bom senso. A gente pegou um cliente recentemente, um cliente novo de indicação, um bom cliente, fechou com a gente um contrato, se não me engano, de 40 ou 50 mil reais. A negociação foi bem até truncada, mas ele deixou claro desde o início. Cara, produto chegou aqui na minha casa, eu deposito. Eu faturei para ele em 3 obras, porque os prazos estão todos meio loucos. Eu faturei a primeira nota, entreguei, fiz ele assinar o canhoto. Ele cumpriu o acordo dele no mesmo dia ou no outro dia, ele não lembra agora ao certo, ele depositou e assim foi. Mas aquele lance de fazer, quando eu instalar as caixas de som no teu teto, o senhor me paga a primeira parte. Quando eu instalar o receiver, o senhor paga a segunda parte. Por recomendação, eu recomendo e te aconselho, baseado na minha experiência dos últimos 15 anos, a não fazer dessa forma, simplesmente porque você vai estar quebrando o seu fluxo de caixa caso caia a correia do cliente, caso dê um problema de fluxo de caixa na obra do cliente. Se ele atrasar a obra, você não pode atrasar o boleto do seu fornecedor e assim por diante. Depois disso, ainda presente na etapa do fechamento, contrato. Na nossa turma de técnico avançado, eu tenho lá um módulo que a gente fala, um módulo bônus, que a gente tem lá o contrato. Eu falo um pouco mais também de algumas outras dicas por contrato. Hoje eu trabalho muito, a nossa cidade aqui hoje é pequena, eu trabalho muito por indicação, muito conhecido. Eu confesso que eu faço poucos contratos. Porém, já levei alguns grandes prejuízos de clientes que não pagaram, inclusive clientes que eu já tô hoje aí há mais do que 7, 8 anos, eu ainda tô com um processo de cobrança rodando
de clientes que não pagaram, e depois que eu levei essas primeiras rés em obra, quando eu levei esses meus primeiros prejuízos, eu fui atrás de um super contrato blindado, e toda vez que eu tenho um orçamento aprovado muito grande, eu, claro, uso do contrato, partindo do princípio que se o cliente for um cliente honesto, ele vai assinar o contrato e tá tudo certo. E também os próximos passos. Depois do fechamento, eu deixo o cliente tranquilo que eu vou dar sequência nos próximos passos. Eu vou falar com o mestre de obras dele, eu vou visitar a obra com o meu encarregado técnico. E se você for uma empresa de um homem só, eu vou iniciar a obra tal dia e eu cumpro esse tal dia. Eu prezo muito, principalmente o start. Começar a obra certo já causa essa primeira boa impressão. Se for um cliente que eu tenha que falar com um arquiteto, eu me comprometo a ir falar com o arquiteto, a pedir o projeto, a ajustar o que foi fechado com o projeto executivo. Então faz parte ainda do fechamento. Vamos só fazer aqui um pequeno resumo. A data de pagamento, a definição, sair de lá com isso acordado, delimitação de valor de produto e de mão de obra, principalmente no caso de chegar lá na hora da instalação, você fechou para instalar o home theater e o cliente te pediu para instalar a televisão do quarto também. Você tem que estar com a delimitação de mão de obra, porque você vai tomar uma decisão se você vai absorver esse custo de instalar a televisão do quarto dele ou se você vai cobrar um extra a mais, justamente porque a mão de obra ficou talvez muito apertada. Então essa é a importância. A definição dos próximos passos e o contrato. Legal? Galera, a gente falou aqui hoje dos 5 passos do processo de venda de áudio, vídeo e automação. O primeiro passo foi captação. A captação ela se dividiu em ativa e a passiva. Na captação passiva, a importância de se ter a clareza em qual o seu cliente ideal, porque é isso que vai fazer você chegar mais perto do seu objetivo. Foco, foco, foco. Momentos de lucidez servem para você levantar o que está errado, ajustar e melhorar o que está certo, e em momentos de confusão você segue o que está escrito no mapa. Segundo passo, o briefing. Ouvir mais, falar menos. Muito importante. O objetivo principal dessa etapa é descobrir a necessidade do cliente, é ela que vai te dar um apoio para vender com emoção para o cliente. Na hora da reunião, na apresentação do orçamento, trabalhar com pré-orçamento se for uma proposta muito personalizada, trabalhar com a apresentação do orçamento se for uma proposta pontual, levar 3 propostas, se possível, principalmente para ir condicionando o cérebro do cliente para essa tomada de decisão. Ter na ponta da língua a exterminação das objeções. Ser um exterminador de objeção. Você já sabe que o cliente vai te perguntar, ele vai dizer que tá caro, ele vai te dizer se pode trazer de fora, ele vai te perguntar, ele vai te dizer que a tua mão de obra tá fora, tá caro, ele vai dizer que na internet tem mais barato, e você tem que estar preparado para responder para ele, porque você pode treinar essa objeção, é a objeção natural do ser humano, todos eles vão falar a mesma coisa. E a quinta etapa, o quinto passo, é o nosso fechamento, que ele pode acontecer na hora e você já vai pegar uma rúbrica, uma assinatura dele na proposta com os termos básicos do que foi acordado, ou vai acontecer por telefone, porque por algum motivo o negócio esfriou, não deu para fechar na hora, ele vai te ligar para fazer, e depois que você fizer esse aceite por telefone, depois que você tiver esse aceite da proposta ou da última negociação por telefone, você vai enviar um e-mail com tudo que foi acordado. Ele vai te dar com certeza esse ok
do e-mail com tudo que foi acordado e ali você já vai ter o teu aceite de obra, que é muito importante para você se precaver em outras etapas. A gente falou aqui hoje só dos passos do processo de venda de áudio, vídeo e automação. Cara, quem gostou, manda sugestão de próximos assuntos por DM, por mensagem, comenta aqui embaixo também. Formato da aula, o tempo, a metodologia de explicação, se ficou claro. A gente está aqui iniciando todo um trabalho que tem como objetivo eu mostrar o que eu vivi, né, nesses últimos 15 anos de instalação. Eu vivo, né? Eu sou uma empresa real com o dia a dia de gerenciar uma empresa, um negócio de áudio, vídeo e automação, prestando serviço com excelência. O objetivo aqui desse canal do YouTube é compartilhar realmente esses aprendizados para transformar técnico, pequeno empresário que já atua ou que pensa em atuar nessa nossa área de áudio, vídeo, automação, a fim de ter mais confiança no dia a dia, gerenciar a mão de obra e tudo mais. Legal, galera? Fechou? Por hoje é só. Obrigado por você aí que acompanhou. Um abraço, até a próxima. Tchau!